NBR 14653, a norma que todo avaliador precisa dominar ou você será reprovado no banco. Você sabia que existe uma norma técnica responsável por 80% das reprovações no credenciamento bancário? Pois é. Essa é a norma NBR 14653. Eu costumo dizer que ela é a bíblia da avaliação de imóveis no Brasil. E se você não dominar ela, o seu laudo pode ser recusado pelo banco. E aí você vai perder meses de trabalho e ter que recomeçar tudo do zero, uma vez que o banco não permite que você recorrija um laudo apresentado. Hoje eu vou te mostrar o que realmente importa nessa norma, alguns erros que podem causar a sua reprovação e como aplicar essa norma na prática sem complicação. A maioria dos profissionais que tentam se credenciar nem tem ideia do que é a NBR 14653. Acha que basta ter um certificado de um curso, fazer de qualquer jeito e pronto. Resultado: apresenta laudos com erros, tratamento estatístico errado, fundamentação incompleta e aí vem a temida reprovação. Imagina você gastar 2, 3 mil reais para abrir uma empresa, depois você ter meses de preparação de laudos, de documentação, submeter essa documentação junto ao banco. O banco vai demorar mais meses para te dar a resposta e quando vir o resultado, lá vem a reprovação. Olha quantos meses você perdeu, o investimento que você fez que foi perdido. E para piorar, a maioria dos bancos só permite que você reapresente a documentação com novos laudos que terão que ser elaborados do zero 90 dias depois da sua reprovação. Então você perde muito tempo, você perde meses aguardando por uma nova oportunidade, por muitas vezes um detalhe da norma que poderia ser aprendido em uma semana. E eu vou te mostrar exatamente o que você precisa saber dessa norma para não ser mais um nessa estatística. No caso da Caixa Econômica, metade ficou reprovado. Bem, a NBR 14653 é a norma de avaliação de bens, ela é publicada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que vai definir os métodos avaliatórios, os procedimentos técnicos, os requisitos do laudo, como fazer e como conferir os resultados do tratamento estatístico e os graus de fundamentação e precisão. Atualmente, agora no mês de janeiro de 2026, quando esse vídeo está sendo gravado, essa norma tem 7 partes. Eu digo isso porque tem uma 8ª parte que está já em estudo. As 7 partes são procedimentos gerais, que é a parte 1, a parte 2, que é a de imóveis urbanos, que vai ser a principal utilizada por nós, engenheiros civis e arquitetos, tem a parte 3 da norma de avaliação de imóveis rurais, a parte 4 de avaliação de empreendimentos, a parte 5 de máquinas, equipamentos e instalações, a parte 6, que é de recursos naturais e ambientais, a parte 7 de patrimônios históricos e, como falei, está em discussão a parte 8, que será de avaliações em massa, Então, avaliações, por exemplo, para fins tributários, como a prefeitura vai definir o valor do seu imóvel, para cálculo do IPTU, por exemplo. O que você precisa saber? Se você é engenheiro civil como eu, ou arquiteto, e vai trabalhar ou pretende trabalhar com imóveis urbanos, com avaliação de imóveis urbanos, seja para fim bancário ou para fim judicial, você precisa dominar a parte 1 da norma e a parte 2, que é a parte de avaliação de imóveis urbanos. Ela é tão importante porque os bancos exigem, que você faça os laudos de acordo com ela. No caso, dos tribunais, você fazendo de acordo com a norma diminui o risco de contestação do seu laudo e pode ser um critério de aprovação ou reprovação técnica, seja nos bancos, seja nos tribunais. Mas sabe qual é o principal? Fazer um laudo de acordo com a norma te protege legalmente, ou seja, ninguém pode depois querer te processar ou fazer uma denúncia junto ao CREA por você fazer uma avaliação em desacordo com as normas técnicas. Hoje você vai aprender então nesse vídeo os conceitos fundamentais da norma, os principais métodos avaliatórios, os erros que mais causam reprovação, os graus de fundamentação e precisão e como aplicar na prática a norma NBR 14653. Mas antes de partir para o próximo assunto desse vídeo, se você quer dominar a NBR 14653 com exemplos práticos e ainda receber modelos de laudos feitos rigorosamente de acordo com a norma, eu vou ter uma oportunidade para você. Nos próximos dias eu vou realizar um mini curso online gratuito e com certificado de avaliações e perícias. Lá eu vou fornecer, além das aulas, modelos de planilha, modelos de laudo e você vai ter então todo um passo a passo para entender as exigências dos principais bancos para o credenciamento. Para participar, você vai aqui na descrição desse vídeo, vai ter um link, você vai se cadastrar e vai entrar num grupo do WhatsApp. É lá onde eu vou te mandar o link das aulas e também todos esses materiais que nós estamos aqui falando, beleza? Bem,
Primeira coisa que você precisa entender de acordo com a norma é o conceito de valor de mercado, que seria a quantia mais provável pela qual um bem seria negociado em condições normais de mercado. Ou seja, o valor de mercado não é quanto o proprietário quer vender, né? Quem diria que fosse. Nem é o quanto que está anunciado na internet e muito menos é o seu achismo. Então essa aqui é a principal diferença, por exemplo, entre o trabalho, né, de um laudo de avaliação feito por um engenheiro ou por um arquiteto e o PETAM, que é o parecer técnico feito por um corretor. O PETAM, de acordo com a própria lei 6.530 de 78, que é a lei do corretor, é uma forma do corretor opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, opinar é o quê? Uma opinião. Aqui não, aqui nós vamos fazer baseado em fatos reais, através de um tratamento estatístico, uma fundamentação técnica, com uma análise fundamentada. A norma, ela traz 3 graus de fundamentação. Então, esse grau de fundamentação, ele é baseado, primeiro, no esforço, né, do profissional, mas também em relação à disponibilidade de dados em mercado. Então, preste atenção, nem sempre quer dizer que um laudo que tirou um grau de fundamentação maior, ele é melhor, ou o profissional é melhor do que um outro laudo com um grau de fundamentação menor. Às vezes, o mercado onde aquela avaliação está acontecendo não permitiu se chegar a um grau de fundamentação maior. De acordo com a norma, o grau de fundamentação ele varia de 1 a 3, onde 1 é o menos fundamentado e 3 é o mais fundamentado. Para poder chegar nesse grau de fundamentação, são vários aspectos que precisam ser levados em consideração. Uma outra coisa também que a norma traz é o chamado grau de precisão, que vai ser então quanto o teu cálculo está preciso, né, de acordo com as informações obtidas no mercado. E é muito importante você entender que cada banco tem o seu critério, a sua exigência em relação a qual grau mínimo, né, que ele quer receber os laudos, tanto de fundamentação quanto de precisão. É por isso que nesse mini curso que eu vou realizar nas próximas semanas, eu vou ter uma aula específica sobre os critérios de exigência dos principais editais que estão abertos no Brasil, como é o caso da Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. Quais são os princípios da avaliação? Então a norma ela traz alguns princípios que sempre devem ser seguidos. O primeiro é que os dados que você estiver pesquisando no mercado devem ser similares, né, aos dados, né, do imóvel avaliando. Não adianta eu comparar um imóvel de baixo padrão com um de alto padrão, não é verdade? Também é importante que esses dados eles estejam atualizados, preferencialmente sejam dados com menos de 12 meses. Recentemente tivemos, né, um conhecido que foi notificado pelo banco, ele já era credenciado e talvez aí possa pegar algum tipo de punição porque ele utilizou na sua avaliação dados de 4 anos atrás, que não faz sentido com o mercado atual. E também é muito importante que você utilize a norma, né, de acordo com o que ela especifica do tratamento de dados. É por isso que os bancos, em sua maioria, exigem que o profissional comprove, né, que realizou um curso de inferência estatística aplicada com pelo menos 20 horas. Além disso, a norma ela traz os métodos avaliatórios, que são qual? Para determinar o valor de mercado, o primeiro método, e que a norma diz que sempre que possível deve ser utilizado ele, é o método comparativo direto de dados de mercado. Esse método serve para você obter o valor de imóveis, né, que são imóveis comuns, como por exemplo, casa, apartamentos, lotes. Então são imóveis que na maioria dos casos você consegue encontrar outros similares para fazer a comparação, tratamento estatístico, né, e chegar no valor de mercado. Então, quais são os passos? Você vai analisar a documentação, fazer a vistoria no imóvel para identificar suas características. Você vai fazer uma coleta de dados, né, de imóveis similares no mercado que tenham sido vendidos recentemente ou que estejam à venda, fazer um cálculo estatístico, verificar se é de acordo com a norma e, por último, você vai elaborar o seu laudo. Então, só para lembrar, esse é o método mais utilizado, vai ser utilizado principalmente para avaliação de casa, apartamentos e lotes, é o que é mais exigido também pelos bancos. Então, muito importante você se atentar para a quantidade de dados, né, que você vai coletar, a gente recomenda pelo menos uns 30, que esses dados sejam de fato recentes e que sejam parecidos com o imóvel que eu estou avaliando. O segundo método é o método involutivo, tá? O método involutivo, ele vai determinar o valor de um imóvel com base no seu melhor aproveitamento. E
E, obviamente, que nesse caso vão ser imóveis bem atípicos. Um exemplo clássico, né, de aplicação desse método é no caso de um terreno muito grande no meio da cidade, que nós chamamos de gleba. O que é uma gleba? É um terreno que permite ser, por exemplo, loteado, urbanizado, tá? E nesse caso, então, para poder determinar o valor daquela gleba, já que não vai existir outras similares, né, em quantidade para a gente fazer o método comparativo, a gente vai simular um projeto, né, que vai ser implantado ali naquele terreno. Pode ser desde um empreendimento do Minha Casa Minha Vida a um simples loteamento, tá certo? Então, eu vou precisar identificar o potencial construtivo do terreno, calcular a receita em potencial com base na venda das unidades, vou ter que especificar ou estimar o custo de construção, né, daquele empreendimento e também levar em consideração o lucro do incorporador, taxas de corretagem, etc., para que eu possa regredir, né, e chegar no valor do terreno. Por isso que o método chama involutivo, tá? Muito importante, você é o método mais complexo, né, que vai requerer que você faça um estudo que leve em consideração a viabilidade do empreendimento, os custos de construção e levar em consideração aspectos da matemática financeira como valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa mínima de atratividade e etc. Outro método utilizado, o terceiro método para obter o valor de mercado é o método evolutivo, tá? Então ele calcula o valor do imóvel somando o valor do terreno mais custo de construção menos a depreciação e no final eu vou aplicar um chamado fator de comercialização. Ele vai ser utilizado para avaliar prédios, né, que tenham características muito sui generis ou imóveis atípicos que não permitam fazer pelo método comparativo. Então, por exemplo, se eu estiver avaliando um posto de gasolina, eu não vou encontrar 20, 30 postos de gasolina à venda. Então eu preciso fazer o quê? Eu avalio o terreno do posto de gasolina, depois avalio a construção, né, daquele posto, o fator de comercialização para que eu possa chegar no valor de mercado, tá certo? Muito importante, tá, pessoal? Alguns erros comuns nesse método de fato, não aplicar esse método para imóveis que não possa ser utilizado esse método, porque é importante lembrar que a norma diz que sempre que possível deve ser um método comparativo. Então, às vezes a pessoa quer fazer o método evolutivo só para cumprir uma exigência do banco e aí faz de uma casa, né? Então, o analista do banco pode entender, olha, a casa não é um imóvel que deveria ser feito pelo método evolutivo, uma vez que tem outras casas para fazer pelo método comparativo. E por último, nós temos o método da capitalização da renda, tá? Ele é pouco exigido nos bancos porque ele é mais para avaliar empreendimentos de base imobiliária, como por exemplo, shoppings, hotéis e etc. Nesse caso aqui, a avaliação ela é muito mais sobre aspectos econômicos, aspectos da capacidade de gerar renda daquele empreendimento do que basicamente do imóvel em si, tá certo? Quais são os principais erros que causam reprovação? Primeiro, né, não fazer o laudo de acordo com a norma técnica, tanto na questão, né, do tratamento estatístico, da inferência estatística, né, que é o anexo A da norma. Então são vários aspectos que precisam ser analisados, mas também o laudo ser apresentado de forma incompleta, faltando algum item obrigatório. Então lá no item 10 da NBR 14653, ele traz exatamente o que precisa ter um laudo de avaliação. Por exemplo, a identificação do solicitante, o objetivo da avaliação, a identificação do imóvel, os pressupostos, ressalvas e condições limitantes, a caracterização do imóvel, um breve diagnóstico de mercado, o tratamento dos dados com a memória de cálculo, a tabela, né, com os dados que foram utilizados na modelagem, o grau de fundamentação e o grau de precisão e também, claro, as fotos do imóvel e o documento do imóvel, assim como também a ART ou RRT. Então, para que você possa não cometer esses erros, é muito importante você utilizar um modelo de laudo pronto que já segue a nossa NBR e é por isso que nesse mini curso que eu vou fazer nas próximas semanas, eu vou fornecer um modelo para vocês aprovado pelo banco, tá? E fazer um checklist de verificação antes de enviar. Então a estrutura do laudo ela tem que ter, como já falamos, né, identificação com o solicitante, o objetivo e a caracterização do imóvel completa, tanto o terreno quanto da construção, além de fotos, pelo menos uma foto da fachada, uma foto de cada ambiente, um croquis de localização para que a pessoa possa entender onde fica aquele imóvel. Um breve diagnóstico do mercado, onde eu vou colocar, por exemplo, na minha percepção, a demanda por aquele tipo de imóvel específico no mercado, a quantidade de imóveis que tem em oferta daquela tipologia e a liquidez. Nós também temos o tratamento dos dados, né, que eu vou ter que fundamentar qual método eu escolhi, vou trazer, né, o relatório de cálculo, a memória de cálculo, com todos os detalhes que são exigidos por norma. E claro, o resultado, né, que vai ter o valor de mercado, o intervalo de confiança e o uso ou não do campo de arbítrio conforme justificativa. Além
da especificação da avaliação, no caso, o grau de fundamentação ou o grau de precisão. Não esquecer de colocar em anexo as fotos, né, uma de cada ambiente e pelo menos uma da fachada, e o documento do imóvel juntamente com a RT ou RRT do profissional, tá certo? Então, para que eu possa fazer uma aplicação prática, por exemplo, avaliar um apartamento de 80 metros quadrados com 2 quartos e uma vaga no bairro X, eu preciso, como primeiro passo, fazer análise da documentação para identificar onde é que é esse imóvel e as suas características, né, de acordo com o documento. Depois, eu faço uma vistoria no imóvel, tirando fotos, né, de cada cômodo, fotos essas que demonstram o padrão de acabamento e o estado de conservação. Se for preciso conferir alguma medida, eu posso fazer uma medição ali e colocar um croquis no meu laudo. Depois vou pesquisar os dados de mercado, buscando imóveis similares ao que eu estou avaliando, que tenham sido vendidos recentemente ou que estejam à venda, tá? Preferencialmente com o mesmo padrão, preferencialmente na mesma região. Depois que eu juntar todos esses dados, eu vou jogar, né, em um software de avaliações que vai fazer a modelagem estatística e o principal, você precisa conferir se todos os parâmetros estão de acordo com o parâmetro da norma. Por último, eu vou então fazer o meu laudo com base nos resultados obtidos na modelagem estatística, de acordo com o que manda, né, o item 10 da NBR 14653. Reviso, assino e vou então também anexar a minha ART. Onde encontrar a norma? Então hoje, pessoal, já existe um convênio tanto do CREA quanto do CAL, né, do CONFEA quanto do CAL, com a BNT, onde todo profissional de engenharia ou arquitetura pode acessar as normas técnicas desde que ele esteja adimplente. Você vai entrar lá com o número do seu registro profissional no site da BNT e o seu CPF e você vai conseguir visualizar todas as normas de forma legal, tá certo? E quais são os softwares utilizados, né, na área de avaliações? Hoje o software que eu utilizo é o Sysdea, tá? Para fazer a modelagem estatística. A pesquisa de dados eu utilizo o Avelite, mas durante o nosso mini curso eu vou te mostrar outros softwares também. Importante lembrar, tá, pessoal, que a maioria dos bancos exige que você tenha também, para que se credenciar, um curso específico de pelo menos 20 horas de inferência estatística. E nós vamos oferecer esse curso, tá? Após a finalização do nosso mini curso gratuito que acontece nas próximas semanas. Para que você possa ter acesso em primeira mão com desconto a esse curso completo de acordo com a exigência do banco, participe do mini curso gratuito. O link está aqui na descrição do vídeo e você vai então fazer seu cadastro e entrar num grupo do WhatsApp. É lá onde eu vou te mandar os links das aulas e os demais materiais. A grande verdade é a seguinte: você não precisa decorar a norma inteira, você precisa entender os fundamentos e saber utilizar as ferramentas certas. Profissionais que tentam fazer laudo, né, na mão, é claro que a probabilidade de errar é muito grande. Profissionais que usam o software, mas o principal, entendem o funcionamento do software e utilizam modelos de laudos de acordo com a norma técnica e tem uma revisão, tem 95% de chance de ser aprovado. Portanto, a diferença não é simplesmente a inteligência, é o método. Muitas vezes pessoas muito inteligentes querem fazer tudo sozinho e são reprovados. E pessoas que às vezes elas têm mais dificuldade, mas por elas estarem acompanhadas, elas conseguem ter um resultado mais satisfatório. Portanto, a NBR 14653 ela traz alguns conceitos essenciais, como o valor de mercado, que não é achismo, é fundamentado e auditável. Você precisa também ter o conceito dos graus de fundamentação e precisão, os princípios da norma e verificar o anexo A, principalmente quando se tratar do método comparativo utilizando a inferência estatística. Lembrando que a norma traz os métodos comparativo, evolutivo, involutivo e da capitalização da renda, quando o objetivo for a determinação do valor de mercado. E lembrando que não saber fazer os cálculos corretamente ou não saber os itens obrigatórios da norma que devem constar no laudo podem causar a tua reprovação. Por último, lembre que a maioria dos bancos exigem um certificado específico de pelo menos 20 horas de inferência estatística. Você precisa dominar um software que faça a modelagem estatística e o principal, quando eu falo em dominar, é saber verificar os resultados, e é por isso que a gente vai fazer essa capacitação. Você tem que fazer um modelo de laudo de acordo com a norma. Uma coisa que pode potencializar os seus resultados é ter uma revisão técnica por outro profissional mais experiente nos seus primeiros laudos. E esse é um dos benefícios de quem
entra na nossa mentoria, que será aberta às vagas após o minicurso. A gente vai revisar um laudo de cada metodologia para os nossos alunos. Se você quer participar desse minicurso para ter acesso a modelo de laudo e para você ter também a oportunidade de ser um dos primeiros alunos da nova turma, nas próximas semanas eu vou realizar um minicurso online, gratuito e com certificado. Para você participar é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde você vai fazer seu cadastro e será direcionado para esse grupo. É só você entrar lá e aguardar que todas as informações serão passadas através do grupo. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva e comente aqui embaixo qual a sua maior dificuldade em fazer laudo de avaliação de acordo com a norma. As principais dúvidas aqui serão material fundamental para que eu possa levar para o nosso próximo minicurso e poder esclarecer elas, tá bom? Então comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!